Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. É de Marcos Vinícius do canal Tudo pelo Flamengo. Ceni, o Arão não joga contra o Defensa e Justiça na próxima semana e você colocou o Bruno Viana hoje que não foi bem. Qual zaga escalar nesse jogo tão importante na Libertadores? Olha, primeiro eu tenho que viver dia a dia, jogo após jogo. Os jogos do Campeonato Brasileiro são muito importantes. Era um jogo hoje extremamente difícil, foi um jogo muito físico, competitivo. Eu não posso pensar no jogo do Defensa e Justiça sem viver antes o Atlético, sem viver a Chapecoense. Esse é o nono jogo que nós jogamos sem os jogadores convocados, né, para a seleção, já faz algum tempo. Eu tenho algumas... o Diego, infelizmente, teve uma lesão que vinha exercendo essa função, mas eu acho que primeiro a gente vai ter que viver o jogo da Chapecoense, temos que conseguir essa vitória para dar ânimo, confiança, e com o passar dos dias, dos treinamentos que nós temos sempre, a gente vai observando. Tem a chegada do Pires da Mota, tem o Hugo que entrou no segundo tempo hoje, tem o Diego ainda que está numa recuperação, numa evolução boa, que quem sabe possa ocupar essa posição. Nós vamos encontrar um atleta para um jogo tão importante como é da Libertadores. Segunda pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Após mais um insucesso, qual a resposta que você tem dos jogadores em termos de apoio do grupo para tentar dar a volta por cima? Olha, minha relação e meu trabalho com os atletas é o mesmo do primeiro dia. Eu os trato da mesma maneira e eu sinto o mesmo retorno de cada um. Logicamente, quem joga sempre está um pouco mais feliz, quem, né, não joga é normal, isso é completamente natural, mas a relação, o dia a dia, eu acho que todos assistiram o jogo, viram o esforço, a dedicação de todos pela vitória. Eu acho que isso a gente não pode... Foi um jogo muito, muito, muito próximo. Se você olhar em números, foi um jogo muito parelho, muito próximo. E os jogadores estão se esforçando ao máximo para conseguir as vitórias. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Ceni, no jogo de hoje você começou com Bruno Viana, que não atuava há muitos jogos. No intervalo, tirou o zagueiro e colocou o Arão na função. Você considera um erro ter começado com o Bruno ao lado de Rodrigo Caio? Não, de maneira nenhuma. O Bruno vem treinando bem todos os dias. O motivo de começar com ele foi porque ele tem realmente uma condução de bola e passe em profundidade, entre linhas, bom. Além do que eu queria botar o Rodrigo para fazer o confronto com o Hulk. Porque o Rodrigo é um jogador de mais força física, melhor cabeceio, e ele teve muito sucesso no primeiro tempo, Rodrigo. Olha, logicamente que nem sempre você está numa noite feliz. Então, né, talvez hoje não teve uma noite tão boa, mas não considero um erro, tanto que os gols saíram foi no segundo tempo, não no primeiro quando ele estava em campo. Foi uma questão de opção, depois a troca no intervalo. Última pergunta da coletiva do Guilherme da Rádio Bangu. Rogério, boa noite. O Flamengo teve sua terceira derrota em 10 dias. A pressão em seu trabalho no Flamengo só aumenta. Gostaria de saber como você analisa seu atual momento no time. Eu compreendo todas as críticas e, enfim, entendo o torcedor, sem dúvida nenhuma que não é natural, né? É sempre importante vencer quando está no Flamengo, você tem que ganhar. Você não pode perder uma partida em 10 dias, que dirá 3 partidas, mas o trabalho vem sendo feito, os jogadores vêm se empenhando ao máximo. Repito, é o 9º jogo que nós tivemos com ausências importantes para o nosso time. Esses jogadores vêm se desgastando jogos a cada 3 dias. Hoje foi um jogo contra um adversário duríssimo que vai estar brigando com a gente em qualquer competição que a gente se encontre à frente. Então, assim, eu entendo todas as críticas, as reclamações, mas eu sigo o meu trabalho, cara. Eu sigo fazendo o melhor que eu posso em todos os dias de trabalho lá no CT. Fim da coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni. Eu volto com você, Emer Show. Tá aí então o técnico do Flamengo, Rogério Cenizinho. Ele disse ali, entre várias coisas nessa entrevista, que foi um jogo muito próximo, muito parelho. Ainda completou, se você analisar em números, foi um jogo muito próximo. Você concorda? O que você achou da fala do Rogério? No primeiro tempo, sim, foi a minha análise. O jogo foi parelho, foi uma trocação.
ambas as equipes buscando o gol, o Flamengo até com um pouquinho mais de posse de bola, o Atlético muito bem organizado taticamente, com os 3 zagueiros, como a gente já comentou. Acho só que o Atlético, na sua organização tática, competiu mais que o Flamengo, ganhou mais as divididas, brigou mais, entrou no jogo mais para uma decisão, e alguns jogadores do Flamengo realmente deixaram a desejar na noite de hoje, como ele falou. Ofensivamente, o Bruno Henrique e o Pedro, que são fundamentais, não jogaram, foram mal. O Michael é aquele jogo que a gente sabe, ele tem dificuldade, até se empenhou muito, correu muito, mas não é o protagonista. E o Arrascaeta cansou no segundo tempo. O que eu ia completar lá atrás era que, como é o futebol, o segundo tempo que o Atlético atropela naquele início, faz os 2 gols, e justamente na mexida do intervalo, a pressão aumenta no Rogério por isso, porque ele já não tem a simpatia. E quando ele faz essa mexida, sai os 2 gols no início, mas o futebol é incrível, porque o craque do time, o cara tão festejado, todo mundo quer ver jogando, teve a chance do jogo no segundo tempo, no último lance, o Arrascaeta, bola nos pés, na frente do Everson, ele e o goleiro, e ele perdeu. Olha como é que é o futebol. Poderia aqui a gente estar falando, analisando que o Flamengo sofreu no início do segundo tempo, mas que teria sido um empate. E o futebol, por mais que a gente aqui analise taticamente, e eu, por ter sido do meio, sei disso tudo que o Rogério falou, que acontece, e eu concordo, ele está há muito tempo jogando com o time desfalcado. É um dos melhores elencos do Brasil? Mas está jogando no jogo de hoje, principalmente, contra um grande rival que também tem um dos melhores elencos. Então você sente falta, sim, dessas peças que ele falou, mas assim, eu não senti o ambiente, a atmosfera de um Flamengo forte para buscar um resultado dentro do jogo. Me chamou a atenção o time sentir os 2 gols sem um poder de reação, mesmo esse futebol apaixonante, dando ao Arrascaeta a última oportunidade do jogo. Antero, eu acho, pelo menos na minha visão, não fica só no jogo de hoje a análise. É óbvio que tem vários desfalques e desfalques importantes. O adversário fortíssimo, o Galo, um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Mas é um conjunto, uma sequência, né? Que a gente acaba ficando repetitivo. Desde que chegou o Rogério, ele nunca teve a simpatia do torcedor do Flamengo. Mas como que você analisa tudo isso e a fala dele sobre o jogo de hoje? Bem, o Rogério falou o que se esperava, né? Deu as justificativas a respeito até de escalações, de opções, de preferências, de desempenho. Não iria também ficar buzinando aqui, ele vai cornetar jogador, porque sabe que com isso ele perde o elenco. A verdade é que, olha, o Rogério, falando até mais uma vez, ele só terá paz no Flamengo se tiver um longo período de resultados convincentes, consistentes. E isso é muito difícil de acontecer. Então, o que você quer que eu conclua com o quê? Que ele vai continuar a ser pressionado. Não tem jeito. Como o Zinho mesmo falou, ele é do meio, ele sabe como funciona. Já fez parte de comissão técnica também. Conviveu com muitas comissões como jogador. Sabe que quando há uma pressão, se não tiver realmente uma postura firme, clara da direção, vai minando. E se chegar a desconfiança ao elenco, aí, não tem volta. Eu não sei se o Zinho quis dizer isso, até com uma forma mais delicada, mas quando ele fala assim, não senti aquela coisa, não né, senti. Zinho? A atmosfera não tá legal, não tá boa. Então, meu amigo, tá boa. Zinho... Já tá os jogadores sentindo essa pressão também. Não é só o treinador então, agora. E sentindo que tem a pressão sobre o treinador, né, Zinho? E sentindo que tem a pressão do treinador. Então, não é absolutamente, olha, aqui, não custa nada a gente dizer mais uma vez, nós não fazemos campanha nunca a favor nem contra ninguém. Não tem aquela, vamos passar pano, ou então vamos malhar, sabe? Porque isso pode dar retorno, pode dar manchete, como disse o técnico do Palmeiras agora há pouco, né?
Eu sempre parto assim, Zinho, Abel e fãs de esporte. Eu torço para que novos técnicos se firmem, ganhem espaço, se tornem, de fato, os professores. Como um dia foram jovens o Tele Santana, o Brandão, o Minelli, o Mano, Filipão, e com o tempo foram ganhando seu espaço, se firmando, a gente torce também por Roger, pelo Abel Ferreira, que é português, mas está aqui, é outro jovem, pelo Rogério e por outros. Mas a gente também vai apontando, olha, quando ocorrem os erros e quando a situação não está boa. E a situação do Rogério nesse momento não é boa. Vou dizer assim, não é confortável. Pronto, para dizer que não é boa. Não é confortável. Isso a gente percebe já do torcedor, está claro, e como o Zinho detectou, sabe? Talvez comece já a chegar no elenco. Não é o elenco que quer derrubar o Rogério, hein, gente? Vamos distorcer também. Não tem aquela, jogador está querendo derrubar. Não é isso. Mas o jogador começa a perceber que há uma insegurança, um ar de insegurança que chega nele também. Chega nele. Então, como sair desse nó? É o Flamengo engatar uma série de resultados consistentes e convincentes para baixar a poeira. Vai conseguir? Fica essa dúvida ainda. Cuca, técnico do Galo, E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.